Estamos começando mais um Circuito Aberto Entrevista aqui na Rede TV+, TD Arte HD, que passa no município de Magé, Guapimirim e região serrana, e também em 43 municípios do estado do Rio de Janeiro, além de estar no nosso canal no YouTube, @canal Circuito Aberto do portal circuitoaberto.com.br. Então você que está assistindo a gente, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe, comente, é muito importante para que esse programa alcance muito mais pessoas. E hoje no Circuito Aberto Entrevista eu tenho o prazer de receber aqui um vereador da minha cidade, um cara conservador, um cara que defende a pauta conservadora, oposição ao governo aqui, um cara de direita raiz, como a gente comenta aqui em Niterói. Tenho o prazer de receber aqui Alan Lira. Alan, é um prazer receber você aqui no nosso programa. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande estar aqui diante de um autor de vários livros de viés conservador, né? E aqui do município de Niterói, a nossa terra tão amada. Então, para mim, realmente é muito gratificante e agradeço novamente o convite. Então, vamos começar, como eu sempre começo aqui. Quem é o Alan Lira? É uma pergunta muito difícil, né? A gente definir em poucas palavras aquilo que a gente é. Mas eu tento, sobretudo com a graça de Deus, né? Ser aquilo que Deus quer na minha vida. Então, assim, que o material humano é fraco, né? Mas com a graça de Deus a gente vai além. Tento ser um homem que vive o que prega. E nessa sociedade que vivemos hoje em dia, isso se torna cada vez mais difícil, né? A gente viver o que pregar, né? E acho que isso é a base do conservadorismo. Uhum. Então por isso também sou, logo sendo assim, sou um conservador, né? Sou uma pessoa que para muitos é extremo direita, radical, né? Enfim, esses rótulos que colocam na gente. O marido da Larissa, o pai do Afonso, do Luiz, que está para nascer agora em outubro, né? Do Miguel e do Estevão. Então é pessoa pacata, de costumes simples, né? Vivo para minha família. E tento contribuir também com a sociedade hoje que sofre, né, dos males nesse vale de lágrimas que vivemos, que é a modernidade. Então, basicamente, eu tento me definir dessa maneira. Uma pessoa simples, temente a Deus, pai de família, um educador dos meus filhos. Você participa também de movimentos religiosos, né? Sim, você tem isso muito latente em você, né? Sim, eu sou um católico, atuante, tento me aprofundar cada vez mais no conhecimento da minha fé, porque, como São Tomás de Aquino define muito bem, a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. Porque o próprio do ser humano é conhecer. Conhecer, a gente aprende como? Pelos nossos sentidos. Então, para a gente dizer que a gente ama alguma coisa, e o amor está na inteligência, quando a gente direciona a nossa vontade, né, para aquele objeto, bem, então a gente precisa conhecer. Você não tem como amar algo que você não conhece, senão isso é quase uma ideologia, né? Exatamente. E fruto daquilo que a gente vive hoje. Então, sou uma pessoa religiosa, né? Procuro cumprir todos os preceitos, enfim, quando caio me confesso, quando posso também consigo ir mais de 2 vezes à missa a semana, cumprindo o preceito dominical. Dou a catequese dos meus filhos, isso para mim é negociável. Eu acho que quando a gente vem para a vida pública a gente perde muito tempo, muita qualidade de vida também, né? No sentido de estar com a esposa, né? Então, mas assim, uma coisa que eu não abro mão é de dar catequese para meus filhos, isso eu não delego para ninguém. A gente está sempre também muito próximo ao colégio, né, do mais velho, enfim, atento às questões de educação de casa, sempre temendo a Deus, né, amando, buscando conhecê-lo e servi-lo. Então, basicamente é isso. Quais os autores, assim, que a gente vai entrar no lado político, mas como conservador você deve ter aqueles autores que você mais gosta, que levaram a você a formar o seu pensamento conservador. Porque a própria Igreja Católica, ela já te leva ao conservadorismo, já te baseia ali nos princípios, na própria doutrina cristã, que você tem valores ali que são inegociáveis para quem é um cristão de verdade. Então tem valores que você não nega, diferente do que vemos hoje em dia, que pessoas que se dizem cristãs e defendem o aborto, por exemplo. Isso para mim não faz sentido. Então, quais os autores que te formaram intelectualmente, assim?
Então, assim, bem, são muitos, né? Os principais, assim, aqueles que você... Mas só para dar um apanhado também interessante, eu procuro ser um homem de fé, né? E a fé, ela não contradiz a razão. Uhum. Eu gosto de partir da fé. Eu funciono melhor assim. Tem gente que gosta de partir da razão e para atender a fé. Uma coisa não contradiz a outra, pelo contrário, elas se aprimoram. Então, eu realmente gosto muito de meditar no Novo Testamento. Então, assim, os evangelistas sempre me tocaram bastante. A patrística, que são aqueles primeiros padres da igreja, né? Poxa, eu gosto muito de Santo Agostinho. Então, assim, uma coisa que realmente, quando a gente conhece os textos de Santo Agostinho, é uma coisa impressionante. Ele que foi um grande retor, né? Enfim, e de repente, à luz da razão, ele foi reconhecendo aquilo que a sua mãe, Santa Mônica, já apresentava, que era a fé, as Sagradas Escrituras. Então, depois que ele foi douto na retórica, ele começou a descobrir a filosofia. E depois que ele conhece a filosofia, ele faz o quê? Ele pega o evangelho. Então, o caminho, né, da razão para a fé, não da fé para a razão. A mãe dele não, a mãe dele é pela fé. Foi pela fé. Né? Então, assim, eu funciono melhor pela fé. Né? Então, assim, mas outros autores também, como Santa Teresinha, Menino de Jesus, né? Puxa vida, Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja. Então, assim, essa atmosfera é que me faz olhar, por exemplo, para Chesterton e, cara, me ver assim, nossa, né? Você pega o Homem Eterno, é um livro que ele fala de quem? Fala de Nosso Senhor. Né? E aí você, caramba, é como você pega, por exemplo, o Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis, aí você olha aquela obra toda e você vê o quê? Você vê o evangelho escondido, né? Exatamente. Então, assim, aquilo então, quando eu parto da fé para a razão, isso verdadeiramente gera em mim um gozo na minha alma que move nossa inteligência, né? A domar nossa vontade e seguir o caminho de Deus mesmo. Tem outros também, claro, mais práticos, principalmente quando a gente vai para o espectro político. Pessoa que realmente fez toda a diferença na minha vida foi o professor Olavo de Carvalho, né? Com suas obras, enfim. É impressionante, suas aulas, o curso lá, o COF também foi uma coisa muito impressionante. Enfim, mas basicamente nesse ecossistema que eu falei, né? Mas eu queria deixar mais claro, porque às vezes a gente fica assim, para não parecer também ser um repetidor de ideias. Nosso Senhor, ele é a verdade, né? A verdade é a vida. Et verbum carum factus est. Né? Então, assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, assim, quando a gente entra nesse grande mistério que é a verdade encarnada, poxa, a gente tem que usar nosso imaginário também, a nossa inteligência, ela tem que estar permeada de coisas boas, porque vai sempre remeter o quê? Ao que é belo e o que é eterno. Então, aí uma coisa encontra com a outra e a gente segue Exatamente. em frente. É o fruto do meio, né? Depende do meio que você está ali, são as pessoas que você convive, os livros que você lê, a ideia que você tem de sociedade que te tornam ali, moldam, né, a maneira como você pratica o que você pensa, né? Que o que nós vemos muito hoje é a pessoa ficar no discurso, mas na prática não é nada daquilo que fala. Então isso, além de confundir muito as pessoas que não detêm o conhecimento, não por não querer, por não ter o acesso ao conhecimento, então você cria essa confusão na cabeça das pessoas e às vezes acreditam só no discurso, mas não olham para o homem, que é realmente o fator principal da ação que vai fazer o movimento e mudar uma sociedade. Que o discurso são palavras. Então a palavra tem que se fazer carne. Então as atitudes valem mais do que as palavras. Vamos colocar assim. E uma coisa interessante que eu vi, que você está desde 2013 tem como pauta principal o Pró-Vida. Ah, sim. Isso... Conta essa história aí pra gente. Então, eu, jovem de paróquia, então sempre fui muito atuante dentro da minha igreja, né? Enfim, era São Judas Tadeu, na época ali na Praia de Caraí. Então a gente estava na preparação para a Jornada Mundial da Juventude, né? Quando o Papa Francisco, né, tinha acabado de ser o conclave, enfim, então o primeiro lugar que ele veio foi o Brasil, e aqui veio o Rio de Janeiro, e Niterói também foi, de certa forma, município parceiro do Rio, então parte da jornada foi aqui no município de Niterói. E ali, não que eu já não conhecesse, mas foi uma coisa que me tocou muito. Foi naquele kit que eles dão para os peregrinos, tinha um documento muito interessante que dizia o que era a vida, o valor da vida.
e veio um bonequinho também de silicone, né? Como se fosse Então, o feto, né? Exatamente. Então aquilo me tocou muito, e depois que passou a jornada, eu comecei a fazer um trabalho em cima daquele manual dentro da paróquia. E ali eu já tive muita resistência, né? Não pelo sacerdote, enfim, mas imagina, Niterói é uma cidade universitária. Então, muitas vezes as pessoas que frequentam a paróquia vêm de outros municípios, né? E estão na UF, imagina. Então, assim, ali então a guerra já ficou declarada ali. Eu acho que, assim, não faz sentido nenhum a gente falar de, por exemplo, sei lá, de democracia, se a gente não entende o conceito real do que é o ser humano, né? Uhum. Da dignidade da pessoa humana. Então, se esse é o primeiro direito, né? Fala-se tanto em liberdade, o direito à vida. O direito à vida, é o primeiro dos direitos, né? Então, assim, a causa inicial. Então, assim, puxa vida. Isso para mim sempre foi muito caro mesmo. Quando toquei aquele bebezinho, eu vi assim, meu Deus, eu não sabia que era assim. Né? Na escola, na universidade, eles falam o quê? Uma governador de células, muitas vezes. Né? Uhum. Então, caramba, eu peguei para ver aí, tudo explicadinho, aquele feto daquele tamaninho. Tanto tempo, 10 semanas, né? 10 semanas, então, enfim. E realmente acho que aquilo ali começou também a despertar a minha paternidade jovem, né? Então, todo ano ali a gente fazia alguma coisa e foi vendo alguns trabalhos sendo realizados aqui pelo Rio de Janeiro. Outras pessoas já eram muito atuantes aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E aí eu comecei a me aproximar delas. Numa dessas também que eu acabei encontrando um grande amigo também, que era seminarista na época, o Alan dos Santos, também um grande pró-vida que hoje está exilado nos Estados Unidos. Enfim. E aí que foram que as coisas foram começar a fazer sentido. Então, a partir disso, a gente começou a fazer a Marcha da Vida aqui em Niterói, de maneira muito discreta, sempre foi muito discreta. A penúltima que deu uma proporção um pouco maior, né? Porque... Foi 2017? Não, foi agora, né? Foi em 2022. 2022, isso. Porque aí já, mais envolvido na política, a gente conseguiu um carro de som e fez vieram alguns deputados federais também, enfim, então já tomou uma proporção maior. E agora, como vereador, foi muito bacana, porque meu primeiro compromisso de viagem foi a Brasília, justamente para participar agora como legislador da Marcha Marcha da Vida, né? Da Vida, que teve foi um lá. Convite que a gente recebeu da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, contra o aborto. Então aí foi muito bacana, muito emocionante para mim ver lá de trás e ver hoje que a gente pode legislar mediante a isso. E uma das minhas primeiras leis criadas também foi a Semana da Vida, né? Lembrando que o Rodrigo Neves vetou o Dia do Nascituro. Vetou o Dia do Nascituro. Vetou o Dia do Nascituro. Eu costumo falar, cara, porque quando você pega esse espectro de esquerda que vão totalmente contra os valores que nós defendemos, e quando você vai tentar conversar com eles sobre os motivos pelo qual os levam a isso, não tem motivo. É ideologia pura. É simplesmente aquele nós contra eles. Essa cultura woke, né, que vem tomando conta do mundo, que veio junto com o globalismo, que vem uma cultura de deteriorização da família, de você tirar a parte cristã, o ataque ao cristianismo em todas as áreas, tanto no catolicismo quanto no protestantismo. Então você vê uma luta sem sentido contra a base da sociedade. Você tocou no ponto que no colégio você não via isso. Quando você pegou lá nesse movimento lá que teve aqui, que o Papa veio, o fetozinho. Isso era para ser ensinado na escola. Exato. Então, nós estamos numa geração, eu sou de uma geração que eu tive aula de SPB, Moral e Cívico. Eu cantava o hino nacional, quando entrava no jardim de infância lá, parava todo mundo enfileirado, subia a bandeira, cantava o hino nacional e depois seguia para a sala. Tinha aula de religião, estudei no São Vicente de Paulo, aqui em Niterói. Então, a gente tinha aula de religião. Então, a nossa geração, acho que foi, a gente estava comentando até nos bastidores a questão que nossa geração foi a geração do milênio, né, que pegou a transformação de tudo ao mesmo tempo. E essa transformação nós também pegamos, que depois da nossa, as outras gerações não tiveram o que nós tivemos, como base. Meio que, na minha visão, eu acho que daí que começou essa questão da banalização de certos assuntos que são tão caros para a gente que pensa de uma maneira cristã. Isso tudo realmente é um movimento muito arquitetado, organizado. A gente consegue ver na história como que isso, o germe nasceu. Né? Conversávamos também, você é autor de um livro,
que já coloca como centro, né, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Liberal. Liberal. Tá? Porque se você for sintetizar o que é o liberalismo, né, o que foi a Revolução Liberal, ela dizia mais ou menos o seguinte, ela dizia assim, olha, Jesus não pode ser Deus. Deus, ele é maior, é mais amplo. Ele, por ser Deus, ele precisa abrir todas as possibilidades para todas as religiões. Ou seja, ele coloca Jesus Cristo, nosso Senhor, verbo encarnado, em pé de igualdade com Buda, com Maomé, com todas essas coisas aí. Então, com isso, você tem o quê? A raiz ali do liberalismo. O ovo da serpente sendo implantado. Você não precisa da moral cristã, você não precisa qualquer coisa. Você precisa simplesmente acreditar que Deus existe e entender que a religião meramente é um caminho para você chegar a esse Deus oculto, indiferente com a raça humana, mas que quer se revelar de maneira misteriosa. Então, assim, esse é o perigo. Esse é o fruto de todo o pensamento liberal. Então, se você tira disso aí, isso é intrínseco ao homem também, se você quer separar a moral do ser humano, o que vai acontecer? Esse ser humano ele vai virar um animal. E é exatamente o que acontece. Tanto que, depois da Revolução Francesa, da Revolução Liberal, qual é a revolução que vem? A Revolução Ateia. Olha, se Jesus não é Deus, bem, você não precisa de Jesus, precisa de Deus. Na Revolução Liberal, na Revolução Comunista Ateia, o que acontece? Deus morreu. O homem é o centro. Então, assim, Jesus não, Deus sim. Mas na Revolução seguinte, Deus não, o homem sim. Tá entendendo? Então, assim, o ser humano não precisa de Deus. Ele se vira sozinho, ele é o próprio Deus. E se você for acompanhar na filosofia, né, quem brilhou ali? Foi o Marx. Porque ele diz que é justamente isso. Olha, a religião é o ópio do povo, era só um instrumento de doutrinação. Né? A gente tem que dominar os corações e as mentes, a gente tem que realmente fazer com que o homem, a plenitude do homem se dá onde? Dá no mercado de trabalho. Né? Então, e como é que a gente vai fazer isso? Fazendo revolução entre os trabalhadores, botando patrão contra empregado. Então, exatamente. É muito próprio da filosofia de Lúcifer mesmo. Exatamente. O primeiro revolucionário. Exatamente. 2017, você começou a liderar mesmo o movimento aqui em Niterói. Acho que foi esse ano, onde você tomou a frente, assim, ó. Na verdade, assim, né? era muito solto. Houve um distanciamento muito grande. Por exemplo, carecer de lideranças, né? Como hoje ainda carece muita coisa. No movimento Pró-Vida, a gente estava começando a entender que vinha um angoi pra gente, que é a tal da ideologia de gênero. A gente vai lembrar que em 2016, o então deputado federal Jair Bolsonaro, ninguém conhecia, né? Assim, nacionalmente falando. Foi quando ele começou a falar tal do kit gay. Exatamente. E ele falou da maneira que ele conseguiu mais ou menos dizer o que é. Aquilo ali era ele falou a linguagem do povo, né? O povo aquilo chamou atenção, a gente começou a tentar ver o que era aquilo. E aí a gente começou lá a observar alguns autores, né? Todas feministas. E a gente está falando lá Suzanne de Beauvoir, Kate Millett, que é Surimit Firestone. Então, assim, autoras que, caramba, que elas, a partir do movimento feminista, que elas quase se apropriaram, porque basicamente o movimento feminista ele só dizia que queria direitos iguais e direito a voto. Exatamente. Ninguém queria mais. Exatamente, mas de repente, aquilo, não, a gente quer que a nossa dignidade como mulher tem que ser maior do que o homem precisa ser subjugado e causar a revolução ali no seio da família, né? Então o que acontece? A ferramenta mais eficiente pensada por essas feministas, impulsionada, claro, pela escola de Frankfurt, que tem como objetivo realmente fazer uma revolução social, foi exatamente a ideologia de gênero. Então, aonde você esquece a biologia, esquece a natureza humana, a ciência toda. Você é a divina do ser humano. Esquece o direito, você é o que você quiser. Entendeu? E essa aberração começou também e eu falo isso porque essas mesmas autoras que defendiam o aborto com unhas e dentes começaram a largar um pouco isso e se focar mais na revolução semântica
e também nessa nova doutrinação que é a ideologia de gênero. Porque ele pegava a criança, né? Pegava Exatamente. uma criança ali que está com o cérebro pronto para aprender alguma coisa, onde é a formação dela ali, a formação cultural, a formação não tanto de caráter, que o caráter que acho que é a família mais que pesa mais nessa questão ali, mas da convivência social e tal. E eles entraram ali direto, né? E aí eu me recordo muito, que eu fiquei muito impactado quando eu conheci a história do Dr. John Money. Dr. John Money, ele é um médico, psiquiatra, que disse que conseguiu realmente, através de um acidente, uma criança que nasceu, que é o menino David, quando foi circuncisado, então o eletrodo destruiu o pênis dele. E aí o que acontece? Ele era um teórico, né? Ele tinha uma teoria de que o senhor Emi só é um senhor porque quando o senhor nasceu, a senhora, sua mãe, lhe deu o nome masculino de Carlos e você te deu uma bola de futebol, pintou seu quarto de azul. E a sua certidão está escrito lá. Exatamente, educou como homem. Mas que isso era uma forma de opressão. O senhor é resultado da grande opressão dos seus pais, né? E que se pegasse uma criança de outro gênero e doutrinasse ela, dizendo que ele era de um gênero diferente, essa criança ia ser perfeitamente do gênero oposto ao biológico dela. Bem, uma mãe desesperada quando viu aquilo, ela ligou para ele, ela viu essa entrevista dele num desses programas de tarde, né? Mas na TV americana, e aí acabou que ela entrou em contato e ele caiu do céu o que ele precisava, né? E simplesmente alegando o sigilo médico por conta de ser também uma criança, ele escreveu um monte de baboseira na academia. E dali, outros professores, doutores, mestrados, doutorados começaram a tirar teses diante ao pseudo-sucesso dele. E eu estou falando para você com detalhe porque eu tinha acabado de acompanhar esse caso, né? Tentando já desmembrando totalmente essa ideologia de gênero. E a Câmara Municipal de Niterói pautou essa questão. No seu plano municipal de educação estava completamente repleto da palavra gênero. Então, a revolução, ela já está semântica. Onde você fala de democracia, e você tem esse estado, né, verdadeiramente pujante em que vivemos no Brasil. É um regime, né? Eu falo isso, nós vivemos sobre um regime. Então, então, quando se fala de democracia, mas você na prática vê ditadura, você começa a entender que... Porque assim, está na boca de todo revolucionário. Você vai lá, se você for espremer esse vocabulário... Se você for na China, na Venezuela, é tudo democrático. É semântica. É tudo democrático. Inclusive a República China é a República Democrática. Né? República Democrática. Então assim, é exatamente isso. Mas o que é democracia no papel, na cabeça deles é revolução. E é assim que eles vão avançando. E a ideologia de gênero tem muito dessa falácia, né? Semântica. Então a gente estava bem afiado, e eu tinha acabado de ver, de acompanhar a história desse menino que depois ele descobre que nas universidades estavam sendo ensinados de gênero, que a causa inicial era a experiência dele. E eu vou até acabar contando como é que ficou essa história, porque no final é o seguinte, ele se rebelou com tudo quando entrou na adolescência, largou o tratamento e se assumiu como menino, mas ele tomou hormônio e tal. Ele, imagina, ele no colégio, pequeno ainda, ele tinha mais fome, ele queria brincar com os meninos, ele não queria brincar com as meninas, ele queria brincar de bola, não adianta brincar de boneca. E aquilo sempre foi condicionado, tal, aquela coisa toda. E assim, esse cara era um doente, ele falava para os pais terem relação sexual na frente dele e tal, aquela coisa. Isso, ele foi educado desse meio, você imagina como que era a cabeça desse gênero. E no final disso, olha, quando ele descobre que o caso dele realmente serviu de base para a doutrinação de outras crianças, ele vai a público e aí desmascara. Aí começa uma guerra, aquela coisa toda. E isso mexe tanto com ele que, infelizmente, assim, a mãe dele se matou, o pai se matou, o irmão se matou, e ele, em entrevista, ele diz: o que eu preciso fazer para vocês acreditarem em mim? Será que eu tenho que meter uma bala na cabeça? E a academia não acredita, a imprensa não acredita, e assim ele faz. Ele tira a própria vida com um tiro na cabeça. Você vê então, que ponto chega. Para você ver que ponto que chega, né? Então, assim, e aí vendo, impactado com tudo aquilo, porque a gente já sabia que isso, assim, a ideologia de gênero ela tem 20 anos, ela já se dava na Suécia. 20 anos depois chega para o Brasil. Né? Então, assim, eles começam assim,
com pequenas experiências, aquilo vai tomando conta e a gente importa essa ideologia de gênero vem com 20 anos de atraso aqui no Brasil. Né? A maneira tupiniquinha do Paulo Freire, para ficar, né, bem ordenado. Então, assim, puxa, a gente foi para lá e começou a conversar com os vereadores e tal, e assim, eles não sabiam, não tinham a mínima ideia do que faziam. A mínima ideia. Simplesmente o secretário de Educação, juntamente com o prefeito, que da época, por sinal, era quem? Era o Rodrigo Neves. Né? Então, ele foi lá e fez o quê? E bancou isso aí, essa moda toda, gerando todo um frisson lá nos professores. Eu participei das manifestações lá na Câmara. Exatamente. Então, na votação, na luta contra... Eu era um jovem de paróquia e eu organizei o maior abaixo-assinado da história de Niterói em 2 semanas. Foram 8 mil assinaturas que a gente entregou lá. E começamos ali a fazer ter uma atuação mais política. Então, a gente se revezava, que eram poucos que estudavam, que tinham um entendimento daquilo. E assim, Niterói demorou para acontecer. E isso foi estourando em outros municípios. E eu fazia parte já de um movimento que se reunia, católico, que se reunia uma vez ao mês para estudar presencialmente pelo regional da CNBB. Né? Nunca dei importância para isso, mas era um pessoalzinho que pensava, né? E queria desconstruir tudo isso, porque afeta diretamente também a nossa fé. Então a gente ia para lá, reunia o pessoal, estudava e depois cada um pegava os textos e era um grupo de estudo. Então, assim, de repente, todas as câmaras municipais começaram a levantar a mesma bandeira. Do estado do Rio, são 92 câmaras municipais, começaram a fazer o Plano Municipal de Educação e recebendo, né, muito diretamente do PSOL várias publicações, emendas para poder implantar a parte educacional, né? Livros. Então, quando eu peguei Niterói, não foi muito diferente do que foi pensado também para São Gonçalo, do que foi pensado para Volta Redonda, a gente teve atuação, mas isso, por fim, na capital. Desculpa te interromper, claro. Mas uma coisa que eu sempre falo aqui, a esquerda pode ser suja do jeito que é, mas uma coisa é que eles são organizados. Eles são organizados. Eles sabem, eles têm o objetivo deles, eles caminham junto. Não, olha só, eles são a minoria extremamente organizada. Eles, verdadeiramente, eles têm unidade na diversidade. Você sabe que ninguém presta ali aquela coisa toda, então um quer matar o outro. Mas estão de mão junto, de mão dada, de tudo quanto é jeito. Porque não importa os meios, o que importa é a causa. A causa é fazer revolução. Então, melhor do que o meu sucesso financeiro, melhor do que manter a mão na bolsa no bolso e ficar milionário nos cofres públicos e me enriquecer, é o que? A gente avançar na revolução. Então, esses caras, eles têm essa virtude de quê? De abrir mão daquilo que pode fazer bem para fazer o quê? Um mal maior, em unidade. Em cima de uma teoria que é tipo um fóssil, né? Porque tudo isso teoria de Marx. Tudo isso é ferramenta de revolução. Isso é batata. Então, isso estava colando. Eles queriam... E assim, olha, hoje eu sou vereador, a gente vê lá, o prefeito manda lá, da noite pro dia. Em cima da hora, chegou a ordem do dia, né? Pô, caramba, não foi nem conversar no colégio de líderes. Botou, a gente não consegue ler, um monte de coisa lá que é apresentado, você tem que votar, você tenta emendar, não deixam, tal, aquela coisa toda, enfim. Esse é um pouco o dia a dia do vereador de Niterói, de oposição. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Mas em suma, então assim, daqui a pouco um movimento extremamente organizado em todo o Brasil, de todas as câmaras municipais. E eu tenho que lembrar uma coisa, porque essa baboseira não passou no Plano Nacional de Educação por conta desse deputado Jair Bolsonaro, que falou do kit gay e todo mundo... Ele teve assim, ele fez um verbo muito interessante, falou assim, querem botar menino no banheiro de menina. Pronto. Acabou, resolvido. Nós vivemos num país cristão ainda, então isso é muito forte. Por que o aborto não passa no Brasil, por exemplo, pelo Congresso? Nunca vai passar. Apesar a pressão popular é grande. A pressão popular é grande. Isso ainda está no parlamentar. Ninguém quer ver homem no banheiro de mulher e vice-versa. Então, quando ele falou aquilo lá, aquilo já teve um impacto negativo e isso não passou, né, no Plano Nacional de Educação. Aí veio. O que eles fizeram? Jogaram, descentralizaram e botaram o quê? Para os municípios. Esse tema você imagina. Só no Rio de Janeiro são 92 municípios. Né? E basicamente tinham pouquíssimas pessoas que entendiam de maneira mais profunda aquilo que estava acontecendo.
Isso Então, vai também na qualidade dos vereadores, né? Não, e aí não vai ter esse mérito. Que se a gente for entrar nesse mérito, naquela época Era complicadíssimo. era complicado. Isso E o seguinte, no Brasil todo. A gente não está falando aqui de Niterói, mas a gente fala assim, a gente pode tocar no estado inteiro a qualidade dos vereadores. Vem melhorando com o tempo, lógico, sim. Mas naquela época você tinha... Era tudo mato. Então, assim, exatamente. Puxa, eu lembro que alguns vereadores deram atenção e eu pude conversar com os vereadores, mas realmente ninguém conseguia entender nada. E também não tinha interesse. Mas eles sabiam que aquilo era uma coisa muito forte. A Câmara começou a ficar cheia, nós fizemos o abaixo-assinado. E era véspera de ano eleitoral, né? Porque 2015 tiveram eleições. Uhum. Então, assim, então ali eu conheci muita gente que continua atuante até hoje. Lembro do pastor Zenóbio, que hoje acho que é chefe de gabinete da Índia. O deputado da Índia. Mandar um abraço pro Zenóbio aqui. Ele assiste a gente. Bacana. Ele acompanha. É um parceiro. O Zenóbio, que foi o primeiro... Eu lembro do Zenóbio quando, na época, tem anos isso. Você lembra da cura gay? Lembro. Dessa polêmica? Lembro. Quem levantou isso foi o Zenóbio, você sabia? Num podcast. Interessante. Que levantou essa questão. Não, o Zenóbio é um falou a primeira vez essa expressão, a cura gay. Olha só, não sabia. Foi. Ele pede para ele contar a história. Ele tem uns vídeos no YouTube, num programa que ele participou da televisão, onde ele falou dessa questão da cura gay. Então, o que aconteceu? Eu lembro também que tinha ali um jovem muito atuante, jovem não, ele é mais velho que eu, mas na época, que veio então com um vídeo, né, no telefone, com a missão de ser vereador aqui no município de Niterói, porque a gente realmente não conseguiu, nesse tempo, encontrar ninguém interessado, e ninguém de direita, não tinha. A Câmara, né, porque você tinha o Bruno Lessa, que era PSDB, que, como você falou, Chá das Tesouras, então era mais ou menos aquilo lá. Você tinha uma posição até governamental, mas não ideológica, não tinha ninguém que ideologicamente não tinha. Que não tinha. Mas foi um fenômeno muito interessante, porque então foi ali que eu conheci então, o pré-candidato Carlos Jordi, a vereador na época, e foi uma galera muito boa. A Cecília, que hoje é minha assessora também, o pessoal do Politicamente Correto. Foi assessora dele, né? Foi também, exatamente. O Breno Zarrange também, que foi... O Jordi, quando veio a primeira vez, eu era presidente do PROS, eu estava metido com política olha também. Só. Ele era presidente do PROS, ele veio me procurar, tal, conversamos e tal. Aí depois ele veio falar comigo o seguinte, ele veio com uma poemia. Tem como eu sair do PROS, porque o Eduardo Bolsonaro ficou de me ajudar, mas só se eu for pro... Qual era o partido? Era o PSD. PSD na época? Que estava o PSC. PSC, isso. Cristão, isso. Só se eu for pro PSC, porque... Eu falei, lógico, Jordi. Isso aí não tem, que tem presidente de partido que... Daí que eu larguei partido, tá? Depois eu não quis mais saber desse negócio. É uma coisa, quase um herói. Mas foi ali, aí foi quando ele foi eleito. E na campanha dele, eu lembro até hoje, eu já entrevistei ele já, eu comentei com ele, falou, meu irmão, tu vai levar essa eleição aí, cara, porque tá faltando a ideologia conservadora na Câmara e Niterói, por ser uma cidade dormitório, por muita gente ter família no interior, mesmo com a UF aqui, que vem muita gente de fora, que traz dentro das universidades, são os laboratórios do marxismo da esquerda, é ali que o ovo da serpente é plantado e dali sai para a sociedade. Nós temos em Niterói uma população conservadora na cidade, de costumes, que não estão nem aí para a ideologia política, eles votam na pessoa, como é no interior. Então você tem aqui em Niterói essa peculiaridade que é diferente do Rio de Janeiro. Aqui do lado, só atravessar uma ponte. Niterói é diferente de tudo. Niterói é conservadora, é conservadora. Nós temos um governo, durante anos, acho que quase todos os nossos, o governo foi de esquerda, vamos colocar aqui, de centro-esquerda, de esquerda, exatamente porque o povo de Niterói vota na pessoa. E eles tentam aparentar ainda uma coisa, né, mais conservadora. Por exemplo, o mesmo prefeito que sustentou a ideologia de gênero, a gente vai terminar essa história ainda, mas, por exemplo, hoje nesse fim de semana vai ter Marcha para Jesus, e vai estar lá também, pode ter certeza. Como tem o Corpus Christi, e vem também, então assim... Isso faz parte da política, né? Isso faz parte, infelizmente, por não ter essa identidade. Por isso que eu abri quando você perguntou, dizendo que como é que você se identifica. Eu tento ser aquilo que eu prego.
Então, exatamente, é viver não dá o que você prega, exatamente. não tem como você fazer o jogo, Exatamente, senão você vai senão- ser o mesmo do Como é que mesmo. você vai cumprimentar os comunistas? Como é que você vai cumprimentar tudo, né? E também os cristãos? Como é que você vai dar, né? pedir benção a Deus e ao cara de Exatamente, borracha? exatamente. Então, essas coisas que, assim, eu tenho certeza que eu vou estar longe de Deus se um dia na minha vida eu for me contradizer dessa forma. Porque eles chamam a gente de retrógrado, né? Exatamente por pensar isso e por dar valor às tradições. Não é? A tradição familiar, a tradição cristã. É o que é o nosso norte, é a nossa bússola. Bem, não me ofende, eu chamo eles também de revolucionários, então tá tudo certo. Então, e eles taxam a gente disso, e na verdade é muito pelo contrário. Nós somos super realistas e temos uma visão ampla do que realmente está acontecendo. Nós estamos mais próximos da felicidade, eles não. Essa que é a questão. Exatamente. Essa que é a questão. Isso explica muito esses gabinetes do ódio criado, esses ataques, essa Isso. violência que parte por parte deles, porque eles são mal resolvidos. Não sabe se são uma árvore, um cachorro, um homem, mulher, que é a questão da ideologia de gênero. Eles dividem exatamente para poder conquistar. É isso. Eles brigam entre si. É isso. E quando você se afasta de Deus, mais próximo do nada você fica. Então, exatamente. É o que acontece. Agora foi isso. Aí você, 2017, aí Sim. você logo depois veio candidato a prefeito de Niterói. Foi isso? Você então, o que aconteceu? Você ali do movimento. Bastidores. Porque você está no movimento tal, movimento cristão, pró-vida, não sei o que lá. E você vem numa candidatura a prefeito, sendo que Niterói sempre teve também a dança das tesouras. Sim. Continua até hoje. Né? O conservador, vamos colocar assim, ou o espectro ideológico de direita, ser mais específico, não conseguiu romper ainda essa barreira do executivo. Não, é difícil. É difícil você vencer uma máquina, isso em qualquer município, qualquer lugar, você com a máquina na mão, o candidato já tem 30% de vantagem em cima do outro. Então, quer dizer, aí você vem num movimento cristão, numa cidade que você tem a UF aqui, que você tem essa galera do PSOL que é pujante, numa cidade onde o PCdoB foi criado, né? Vamos colocar assim, né? Aqui em Niterói, infelizmente, a gente vai levar essa mancha, né? É verdade. Que o partido foi fundado aqui em Niterói. Então, quer dizer, e você vem antes de, vou tentar um vereador, vou começar, não, vamos ali já, subiu lá, eu vou vir para prefeito. Vou te contar que essa é uma página do Gibi importante da minha vida, né? Eu comecei a namorar minha esposa, né? Nessa época da ideologia de gênero, ela também estava lá antes que a gente era de igreja, né? Coisa toda. Ela na paróquia dela, nos Salesianos, eu aqui na São Judas Tadeu, enfim, mas a gente era amigo mesmo, nunca teve nada, Emir, brincadeira assim, né? Só que a gente depois passou isso, né? Nós conseguimos, só para deixar registrado também, né? Nós conseguimos fazer 2 emendas ao Plano Municipal de Educação, a emenda 98 e a emenda 100. Na época do movimento lá atrás, em 2017. E aí a emenda 98, ela proibia a ideologia de ensino, era uma emenda clara, foi eu escrever próprio punho. Fica proibido. Tanto o professor falar quanto o livro didático. Fica proibido no plano municipal de educação o ensino da ideologia de gênero, da teoria. Tinha que botar teoria, porque eles falam teoria, não, botar lá direitinho. Foi 2 linhas, a emenda 98. Entubaram também a emenda 100, né, que tinha que trabalhar a concepção da vida desde a concepção até a morte natural. Essa eles nem... Passou despercebido. Né? Tá na nossa conta também. E aí o Rodrigo Neves foi lá e fez o quê? Vetou. Então voltou para a Câmara. Aí, cara, a gente fez um barulho. Eu lembro desse barulho. Pô, cara, vou te falar. Eu, conversando hoje com o Bagueira, né, agora depois de eleito, ele falou, rapaz, vocês fizeram aquela situação, o que aconteceu? Foi o Bagueira, não. Eu tive uma reunião com o secretário de Educação, a primeira reunião que eu tive quando vereador, que é o Bira Marques. Ele era o secretário na época do Rodrigo também, de Educação. E ele foi até interessante, nós sentamos, ele começou a falar disso, depois eu fui entendendo qual era a história, mas ele estava jogando verde, querendo pescar ali o que... Mas aí ele contou a história do lado dele, que ele era vereador, ele voltou para votar, e aí chegou a Bagueira, estou voltando aí para votar, a Bagueira era o presidente da casa, e aí falou assim, tudo certo para votação? Não, tudo certo, mas e aí, como é que eu vou votar? Falei, cara, tem que ver com o líder do governo, que era o Cal. Mas eu só vou te falar uma coisa,
eu não vou ter como votar a favor, constrói lá com calma, mas eu não vou ter como, pelo seguinte, a minha mãe me pediu. A minha mãe me ligou e falou, meu filho, esse negócio não é de Deus, você faz favor de não votar nisso aí. Então você imagina qual era a pressão. Teve vereador, teve vereador que o porteiro falava, entendeu? Tinha uma vereadora aqui, era do funk, eu esqueci o nome dela. Verônica. Não, Priscila Nossetti. Priscila Nossetti. E ela não abriu a boca. E assim, ela só abriu a boca para se manifestar no dia do voto. E a gente ganhou ela na educação. Porque a gente ia lá, se revezava, batia, explicava e tal. E ela, não posso atender, não sei o que, dá quando atendida, a gente falava dela. E a esquerda começou a colocar ela lá, que você tem que votar, e começaram, entendeu? Aí ela deu um rompante lá e votou a favor da gente pela educação. Porque todo mundo que fala, vocês estão falando que isso é contra a mulher, mas um monte de mulher lá, todo mundo com uma atenção, com um carinho, me explicar o que era para votar. E vocês aí que estão falando que defendem os nossos direitos, me pressionando, me agredindo verbalmente, então vou votar com... É uma incoerência total, né? Acabou que nós derrubamos esse veto do prefeito Rodrigo Neves, e assim, sem ter um vereador. Né? Então, só minimamente organizado. Então, assim, poxa, ali eu acho que foi quando nasceu realmente a minha vocação política. E o meu papel de líder. Porque eu sempre, assim, uma característica, né? Liderança é uma coisa nata, né? Nasce com a gente vai desenvolvendo. Exatamente. Mas, assim, também não sou aquela coisa de, vou passar à frente de todo mundo. Não, eu sei meu espaço também. Até porque o que me move, né? É a promoção do bem comum. Exatamente. Então, assim, até tive a oportunidade de falar isso para uma pessoa importante também. Olha, se a gente quer na política, se a gente quer chegar mais rápido, é isso aí, cara. Você caminha sozinho, você vai chegar mais rápido. Agora, se a gente quer realmente fazer a mudança, a transformação, tem que formar um grupo, tem que caminhar com um grupo. Você não pode chegar e usar o grupo da sua maneira e depois abandonar a coisa toda. E isso acho que impacta um pouco a pessoa, e eu parto muito desse princípio. Então, assim, poxa, eu sabia que o meu papel era aquele, o Jordi a gente conseguiu depois fazer ele vereador, aquela coisa toda. Então, sempre fui uma pessoa que ajudou ele, até eleitoralmente falando, com as pessoas próximas onde a gente tinha alguma atuação que era dentro da Igreja Católica. Uhum. Tá? Só que assim, é o que eu falo, eu tento seguir à risca aquilo que nosso Senhor nos pede. Então essa balela de teologia de libertação, esses movimentos de esquerda da igreja que vai se apropriando, né? Cara, isso sempre foi assim, sempre fui contra e sempre bati de frente. Então comecei a liderar uma coisa meio nova também, que não tinha muita forma, mas pessoas boas que queriam seguir o que é eterno. Então, o que aconteceu? O Jordi pediu para eu vir vereador em 2017. 2020. 2020. Ele já era deputado federal, né? Ele foi eleito com 2.200 votos, depois foi para 204 mil votos. Ele pulou ali na eleição, ele trouxe Bolsonaro aqui, exato, na questão do clube português e tal. Estava lá também. Então, assim, dando esse salto na história aí, e a gente sempre ajudou, né? Assim, junto com aquele grupo politicamente incorreto, que era muito atuante em Niterói e tal. Então, muitos são os meus amigos, me ajudaram na minha campanha agora. Em suma, eu me casei com a Larissa, né? E aí, e a Larissa, não é que ela condicionou não, mas ela sempre deixou claro, assim, olha, eu acho muito bacana você ajudar na política, aquela coisa, mas você não inventa nada de fazer política não. Eu falei, não tem nem vontade e tal. Mas não, assim, é importante ter gente ajudando, até sem compromisso. Não, exatamente. Pô, vamos lá, porque eu acho que a maior carta que a gente tem é a liberdade de chegar, cara, você errou. Porque eu não sou comissionado, não tenho nada com cara, meu irmão, mas se a gente vai movendo nas ideias, sempre com foco, né, muito apurado ali no bem comum, a gente, à luz da verdade, a gente vai lá e faz o nosso papel. E assim, sempre tive, depois outros políticos foram se elegendo, a gente foi, né, sempre acompanhando. Então, o Jordi falou assim, Alan, vou vir prefeito de Niterói em 2020, eu queria que você viesse vereador, cara, que eu tenho certeza que você vai ser eleito, meu irmão, porra, já falei com você, não sei o que tal. Eu falei, pô, cara, não vou vir não. Vou ajudar vou ver um colega da igreja, que a gente consiga transferir os votos, tal, coisa toda, e vamos lançar. E aí a gente ia lançar um candidato, como a gente começou a trabalhar de formação, tal, só que ele tem um problema familiar e falou, não vai dar. E realmente não dá mesmo. Já estava na pré-campanha. Aí todo mundo começou, cara, tá vendo, tem que ser você, porque o fulano é muito bom. Pô, mas, cara, você tem mais carisma. Aí minha esposa virou e falou assim, olha, pode ir. Eu vi que você não quis. Eu sei que você quer, mas eu vi que você não procurou. Mas Deus tem alguma coisa para você nisso aí. Aí ela deu a bênção, eu juntei os amigos mais próximos, já estava todo mundo com pré-campanha. Gravei um vídeo e comecei a falar, pessoal,
quem vai vir vereador sou eu. Ah, que maravilha! Comecei a me organizar minimamente para. Já estávamos em pré-campanha eleitoral. Uhum. Então filiei no PTC. Jordi não conseguiu vir deputado candidato a no racha prefeito do PSL. Uhum. E aí o PSL, que era um delegado Laterça, Felício Laterça. Ele não deixou o Jordi vir, queria botar o Deuler para ser o tirado da tesoura, aquela coisa toda. E aí o Jordi falou assim, irmão, me ligou no último dia da pré-campanha, a campanha começaria no dia seguinte. E aí foi e falou assim, irmão, olha só, eu não consegui vir. E a gente tinha um grupo muito unido aqui em Niterói, na liderança do Jordi. Era todo mundo muito próximo. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, olha, eu preciso que alguém venha prefeito. E porra, eu conversei com Deus, cara, Deus falou que tem que ser você. Aí eu falei assim, 18 horas, não esqueço disso. Aí eu tava com minha esposa e falei, cara, aí a Larissa, ué, eu vim vereador, vem prefeito mesmo. Só que eu não sabia, não tinha ideia que era. O que é uma coisa e uma outra. campanha diferente. E eu já tinha total dimensão. Caramba. Irmão, deixa eu conversar com o meu diretor espiritual aqui, eu já te ligo. Pode, eu liguei pro padre, isso. Não, acho que tem que ir e tal, não tem importância. Aí, pô, comecei, de repente, a deputada federal Cristoneto me ligou, uma colega. Aí, pô, até trabalhei com ela também depois da campanha de prefeito. E aí, já incentivando, o deputado Márcio Galberto, algumas pessoas da política também, outras lideranças começaram a me ligar, já estavam sabendo da intenção da movimentação, né? Aí, ó, o Jordi, irmão, preciso que você venha aqui pro NOI agora, porque tem que assinar papel, não sei o que, coisa toda, porque o prazo é hoje, acaba 11, eu cheguei 19 horas. E aí começou. Foi no último dia. No último dia, tinha que vir um vice. Só mais perto do microfone. Tinha que vir um vice-prefeito. Uhum. E assim, o Jordi começou a trouxe o cara do PMN, não sei o que, para conversar, um cara delegado também, nunca mais vi. E aí ficou na negociação, o cara queria vir prefeito, eu ia vir de vice, não sei o que, o Jordi foi redutivo, não, tem que ser ele, você não vai entender, tem que ser ele e tal. E aí acabou que não fechou com o cara, também não fechou com o outro, e aí tirou um candidato a vereador da nominata do Podemos para poder concorrer para vice-prefeito, que foi o subtenente Célio. Perdi contato com ele, mas uma pessoa muito querida também. E em suma. E aí fomos para a guerra, né? Com 36 mil reais, sem pré-campanha, mas contra uma máquina tremenda, e a gente deu trabalho, hein? Pô, a gente fez uma bagunça bacana aquele ano. Esse momento aí que eu acho que foi onde a direita começou a se identificar mesmo. Não, foi mesmo, porque ali a gente começou, foi naquela eleição. Direitando Niterói, do Douglas Gomes. Começou a surgir uns movimentos. Aquele tinha um movimento também conservador, Bitcoin. Ibicon. É mais liberal. Era liberal, mas era liberal conservador. Era liberal conservador, Mas começou a unir um grupo aí em prol de uma direita. Até porque é o seguinte, o que é a direita? Ninguém sabe. O Olavo diz, não existe direita, o que existe é Bolsonaro. Exatamente. É isso, a gente não tem. A gente sabe que para eles é extrema direita. A gente não tem agenda, a esquerda tem pauta, tem partido, tem agenda. Não tem pauta, não tem agenda. São organizados. Não tem espaço. Só temos o Bolsonaro. Só o Bolsonaro. É mais ou menos isso. E tem gente que está na direita e vive de Bolsonaro falando mal. É por isso que eu falo. Mas mesmo assim tem Bolsonaro. O conservadorismo é diferente da ideologia política. Exatamente. E é isso que as pessoas não entendem. Exatamente. E aí fui para a campanha, de peito aberto, com a graça de Deus, a gente não fez feio. Com 36 mil reais eu tive 23 mil votos, fiquei 900 votos atrás do Flávio Serafini, que era deputado estadual. Primeira vez. Sem tempo de TV. Sem tempo de TV. Não me colocava em pesquisa. Não tão conhecido assim, zero. Dentro só no meu nicho. Do seu nicho. Exatamente. Aí você vê o poder Exatamente. Do povo cristão aqui também, de Niterói conservador. Aí o Terça Livre lá do Alan Santos, do Max, me deu uma atenção extraordinária. Então, assim. Eles estão na timeline agora com Lacombe, né? Estão dando percum. É bacana, são pessoas muito boas. Quem esteve aqui outro dia visitando foi o Ítalo Lorenzon. Ítalo. Que apresentava junto com o Max e com o Alan dos Santos. A Bruna, que foi. Bruna trabalhou com o Douglas. Ela está no Mato Grosso agora. Ela voltou para lá. Voltou para lá. Ela era colunista do portal. Ah, que bacana. Aqui, ela escrevia aqui e tal. Só que ela foi para lá e se envolveu lá. De vez em quando ela manda uma matéria lá de quem ela faz assessoria. Ela é muito gente boa. Ela trabalhava assim, eu nunca fui muito próximo dela, mas ela começou a frequentar a igreja que eu frequento também lá. Ela é católica também, então aí eu conversei um pouco com ela também, enfim. Mas aí foi mais ou menos isso. Ali, naquela eleição, a gente acabou com o Felipe Peixoto e o Bruno Lessa, né? Que o Felipe Peixoto era opositor do Rodrigo. Do Rodrigo, que é a dança da tesoura, né? Quando a gente vai lá e lança uma candidatura com compromisso
em cima das nossas pautas conservadoras, sem, como dizer assim... Sem extremismo. A gente foi lá, fez o nosso... Fez o trabalho, o dever de casa, né? 36, dependendo das pautas. 36 mil reais foi o fundo que a gente teve para fazer a campanha. Nessa época que foi a época também que as frases de Olavo começou a repercutir muito nas redes sociais. Sim, não, o Olavo já era muito atuante. Já era muito atuante, mas popularizou mais ainda. Acho que foi na primeira eleição do Bolsonaro. Sim, exatamente. E logo depois veio a eleição municipal, né? Exatamente, foi isso. Foi 18 e 20, né? Uhum. Aí E assim, tive muito apoio, cara. Pô, Daniel Silveira, preso político. Eduardo Bolsonaro, exilado político, é meu amigo. Um cara que, poxa, me apoiou nessa campanha de prefeito agora. Sensacional. Ele, o Carlos também, que é meu amigo. Então, assim, essas são as pessoas que eu admiro, que eu caminho na política, entendeu? Então o Nicolas Ferreira também, que naquela época acho que... O Nicolas naquela campanha, o Nicolas ele, assim, já tinha uma visibilidade muito boa, mas ele concorreu a vereador pelo PRTB lá em Minas. Em BH. E ele me apoiou também aqui. Enfim, é muito bacana a gente ver o pessoal crescendo, né? Enfim, e não mudando na essência. Isso que é interessante. Tem pessoas que passaram pela tem algumas aqui, passaram, a política mudou. Outras permanecem as mesmas. Pô, Alan dos Santos, cara, não mudou nada. Eduardo Bolsonaro, pô, só perdeu o cabelo. Carlos Bolsonaro, só perdeu o cabelo, engordou um pouquinho. Pô, assim, o restante do pessoal, cara, Nicolas Ferreira, pô, esquece. Flávio engordou um pouquinho também. O Flávio eu nunca fui muito próximo dele, mas do Eduardo Carlos a gente é muito parceiro. Tive todo dia lá no gabinete do Carlos também, ele é vereador aqui do Rio, né? Agora mudou a sessão aqui de Niterói quinta-feira, foi pra parte da manhã. Aí eu fui, deu por um lado, dar um abraço lá, tá pra vir aqui também. Enfim, e essa comunhão em prol do bem comum que é muito bacana. Mas foi assim que a gente começou efetivamente na política. Porque eu saí dos bastidores, né? Naquela coisa que movia mais pelas ideias. Saiu do apoio para a linha de frente. Exato. Mesmo, né? Aí depois, primeiro escalão. Aí depois isso esquece. Tinha uma visibilidade, né? Pô, 23 mil votos. Uma campanha... porque assim, o voto foi... muita gente votou ainda também no candidato Deuler, que vinha... Teve um racha, né? Teve uma divisão ali. Pô, o cara eu lembro que nessa época estavam querendo fazer uma costura ali, todo mundo, Bruno, você, Deus. Não, eu não conversei com ninguém. Quando eu já vim para ser candidato, não teve costura com... Eu lembro que tinha um pessoal do Jordi que estava conversando também ali. Não, tinha um pessoal que queria muito que a gente apoiasse. Exatamente, mas era muito difícil. Era muito difícil. Só ver. Vamos lá, como é que você une, por exemplo, com... Estou falando a nível de política, tá? Não estou falando da pessoa, mas do político. Deus da Rocha. O cara é um outsider, delegado, aquela coisa toda. Pô, meu Deus do céu, o cara, pô, filho não é Moza. Veio candidato a vereador agora também, não teve 500 votos, entendeu? Assim, cara, não mistura isso não, entendeu? Então, candidato sistema. Exatamente, sistema. Então, outros também, que, pô, que estão ali há muito tempo, e você fica meio assim, por exemplo, imagina com a costura com o Felipe Peixoto. Pô, o cara hoje é secretário do Rodrigo. Você tá entendendo? Cara, isso é uma vergonha. Bateu tanto, falou tão mal um do outro e tal, e agora tá de braço dado. Em defesa da democracia. Exatamente. Pô, é brincadeira. Então, assim, cara, aí eu não meto a mão não. Dou porrada, aí eu não meto a mão não, cara. Então, assim, essa conjuntura aí pra mim... É uma questão de coerência, né? Exato. Foi o início da conversa que a gente teve, né? É questão de, pô... A gente vem pra lutar contra tudo isso aí, entendeu? Então não tem como. A água não vai misturar com óleo, esquece. Então, assim, essa que é a questão. A gente vem para a política hoje com um posicionamento muito firme, muito claro também nas ideias. Isso te levou, então vamos vir agora, vamos trazer o papo para cá. Agora você tem um mandato legislativo, né? Sim. Nessa última eleição. Graças a Deus, a ajuda de muitos bons amigos. Está com mandato legislativo. Isso. Você que estava sempre paralelo ali, né, ajudando, como está sendo para você agora estar ali na linha de frente no legislativo? Essa experiência. É novo. Eu me preparei também para estar onde estou. Então, depois da campanha de prefeito, eu acho que eu já acabei nascendo grande na política pela votação que a gente teve, enfim, né? E os apoios, principalmente. Porque, pô, tem gente que, cara, que fica correndo... Eu sei que eu sou amigo dos caras lá, eu vejo... Tem gente que sai de estado, que fica correndo acampado lá uma semana em Brasília para conseguir, pô, uma foto, um apoio, um incentivo lá com o Nicolas. Um videozinho gravando de apoio. E assim, eu vim para a campanha... Pô, fui o candidato do Nicolas Ferreira em Niterói, o cara fui lá para BH e tal. E olha que interessante, isso que é bacana, porque muita gente acaba achando que, assim, é só que você já conhecia ele antes. Você tinha relação com o cara, pô, o pessoal do gabinete dele é meu amigo. Eu tenho um amigo lá que é em comum, que ele é pai de 8 filhos.
Caramba. Você imagina, cara, meu irmão, cara brabo. Então, eu tô na metade. Então, assim, pô, o cara é meu amigo, vou pra mim, não fico na casa dele. Então, assim, tenho uma relação muito boa mesmo com pessoas que, porque a gente não caiu de paraquedas, a gente já tá há muito tempo, né? Como, olha, falando em 19, por exemplo, sabe? Pô, são pessoas que estão atuando já há bastante tempo. Tanto no conservadorismo quanto nos movimentos cristãos, de fé e tal. Exato. Então, assim, a gente vem pra política, assim, conhecendo muito pelos livros, pela experiência de outras pessoas, né? Eu tenho muitos amigos políticos pelo estado, pelo Brasil inteiro. Não é só aqui, pô, eu estive agora na manifestação lá na Paulista, pô, eu fiquei lá com o meu amigo também Flavinho, que hoje é vereador pelo PL, lá em Santa Catarina, trocamos experiências, enfim, a gente vai construindo tudo isso, e porque assim é mais eficiente, entendeu? Eu sempre me preocupei de, pô, a partir do mandato precisamos ser eficientes, mas realmente é muito diferente, é muito novo. Vou abrir uma coisa. Entra lá Emi, vou te falar uma coisa aqui, cara, que eu estava aqui falando no grupo da oposição. Requerimento de informação. Requerimento de informação, a prefeitura tem 30 dias para me responder. A lei diz, né? A lei diz. Senão o prefeito cai em crime de responsabilidade fiscal. Tá? Crime de responsabilidade. Bem, eu sou o legislador. Quando o presidente bota para votar também, né? Quando você passa o requerimento. Hoje, com 5 vereadores, a gente está passando por cima também. Está passando, direto. Protocolando, tem que aí fizemos porque a gente está na justiça também e vencemos. Né? Aí fizemos um acordo no Colégio de Líderes e agora tem uma ata no Colégio de Líderes que não tinha. E precisa ser lido. Não é, o requerimento vai ser votado. Então a gente combinou o seguinte, ó, tá bom, a gente pauta aqui vai ser lido e aí, beleza. Dá seguimento, né? Dá seguimento. Só que é o seguinte, eu comecei alguns processos começaram a ser respondidos. E aí teve um processo, eu sou presidente da Comissão de Esporte, que eu quis saber uma informação, e aí você, ó, me respondeu, basta você ver no portal tal. No não sei o que, esqueci agora o nome do... Isso não é resposta. E-siga. Não, mas respondeu. Você entendeu? Tipo assim, mas não é uma resposta para o requerimento de um vereador. Pô, mas um vereador de oposição, né? E eu querendo fazer um trabalho sério. Mas isso Aí eu falei, pô, beleza, cadê esse portal? Eu não tenho acesso. Como que o vereador do município de Niterói não é CAC, né? E-siga. Siga. Cara, não tem, a Câmara não tem isso aí. Aí eu fui ver agora no grupo da oposição, até o Douglas comentou, o Daniel colocou, cara, tem 3 anos que a gente está tentando isso, eu nunca consegui. Para eu conseguir, eu tenho que ver uma pessoa, não sei o que... Ou entrar na justiça, né? Não, eu falei, que isso? Esquece, aqui está de recesso parlamentar. O pau vai quebrar. Nem que tem que ir para a justiça de novo. É um absurdo. Isso aí está impedindo um papel de um fiscalizador, de um vereador, de cumprir aquilo que faz sentido. Quer dizer o quê? Fiscalizar o Poder Executivo. Exatamente. É a função primária do legislar e fiscalizar o Executivo. A população. Então, assim... eu tô muito danado com isso aí, cara. Hoje, acabando daqui, a gente vai pro pau. E assim, e não tem dessa, assim. Eu quando entrei vereador, uma coisa que me fala assim, você não vai conseguir fazer muita coisa, não sei o que. Meu irmão, o presente é de vocês, o futuro é nosso. A gente vai governar essa cidade aqui com a graça de Deus. A esquerda demorou... tudo uma construção, né? 40 anos para estar onde está. O pessoal da direita eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa, entendeu? O que eu sei é que na próxima legislatura, se a gente não vencer essa prefeitura, cara, vai ter mais vereador, vai ter 7, 8 vereadores nossos. Exatamente. Você está entendendo? Ocupando os espaços. O Olavo já falava isso. Eu não tenho pressa. Você quer ser meu irmão? Quero ser vereador. Qual é o seu projeto? Ser reeleito vereador. E depois, posso ser reeleito vereador de novo. Gastar minha vida aqui na vereança, para mim é um orgulho muito grande. Está servindo minha população. E o bem que eu vou fazer, e o mal que eu vou impedir que aconteça, pô, tá bom demais. E hoje na Câmara, é a primeira vez que a Câmara tem um número expressivo de oposição, né? Nunca teve. Vai dar ruim. Nunca teve. Te aviso. Não, vai bater de frente. Não, já tá dando muito ruim. Primeiro porque é o seguinte, vamos lá, política. Você tem uma figura ali, o presidente da casa, tem uma figura também que é o líder do governo. Então, assim, o líder do governo tem que ter uma habilidade, tem que ser uma pessoa madura para poder lidar. O mal daqui, eu conheço a política de Niterói já há bastante tempo. Geralmente, por costume e por sempre ter uma Câmara com muito pouca oposição, eles atropelam. É isso. Você tinha o PSOL, que é aquela oposição berrenta que dá um negocinho e cala a boca. PSOL hoje é base. Para você ter uma ideia. Então, quer dizer... Que saudade do malvado favorito lá, que é o Paulo Eduardo Gomes. Pô, ele é sensacional. Esse cara, assim, é um roqueiro, um historiador. É um comunista que eu respeito. Um cara bom de conversar. Se fosse para fiscalizar lá... Eu brinco com ele, meu comunista favorito. Eu falo assim, Paulo, você mais 5... Eu visitei no hospital, assim, realmente tem um carinho, é uma pessoa querida. Divergido, assim, também para deixar claro.
A divergência são nas faz ideias, parte não da ideia. pessoa. No campo das ideias, você pessoas, eu quero é combater divergindo ideias. que você constrói. Agora, tem pessoas também que precisam ser combatidas, eu não nego isso. Uhum. Agora, é aquilo, eu vi que com o Paulo Eduardo Gomes, a gente pode dialogar, por exemplo, quando o assunto é fiscalização, corrupção. Ele é um cara chato, e eu também sou. Chato, entendeu? Estudioso, conhece exatamente. tudo de Niterói. Sabe muito. Então a gente toma um café, ele passa lá no gabinete, a gente toma um café. Ele é uma Wikipédia viva da política de Niterói. Eu aprendo com muita humildade, a gente ouve pela experiência, pelo legislador, muitos anos aqui no município de Niterói. Sabe os caminhos. Sabe os caminhos, a gente conversa bastante. Ele gosta de tomar um cafezinho lá também, porque eu fico brincando, que ele gosta de sentar de frente pro quadro do Bolsonaro. Aí fala, Paulo, o muro tá baixinho, pô, tá aí, tá, o pessoal não tá te querendo, vem pra cá, vem pro pé. Pula pra cá, pula pra cá. É só ser Deus, pátria e família. Aí ele fica, não sei o quê. Então assim, mas eu consigo ter esse diálogo saudável com outros vereadores, inclusive. Alguns não, alguns são inimigos mesmo, eu não quero nem conversa. Tem uns que eles declaram guerra, exatamente, né? Aí, então pra guerra. Elos, né? Vamos botar elos. Hoje você não pode falar. E aí não dá, mas eu digo o seguinte, sempre foi assim, né? Sempre se tratou a oposição de maneira, vamos atropelar. Cara, são 5, porque essa na conta mínima, não vai fechar. essa conta não fecha. Hoje nós presidimos comissões importantes. E o pior é que o executivo não pensou nisso, ainda não viu, ele não está conseguindo enxergar, ou não quer enxergar, ou está enxergando e está se fazendo de bobo. Vocês estão no início do mandato ainda. Vocês ainda estão consolidando a oposição. Então, vocês estão se conhecendo no legislativo ali. Você é a sua primeira legislatura. A Lobac é a primeira. O Michel Saad é a primeira. Paiva, que está na suplência do Douglas. O Paiva, que está na suplência do Douglas, que é a primeira. Chamei. Você só tem o Daniel ali. Que é um fera. Que é um fera, sabe tudo. Sabe muito. Chamei todo que eu brinco com ele, né? Você é o centrão direita, né? Daniel, você não fala com ele e brinco. Daniel, direito, você é centro, né? Você está ali meio progressista. Vamos lá, o Douglas. Mas ele defende as pautas e as bandeiras. A gente vota junto. A gente vota junto. O importante é você ter um aliado em prol de um bem comum e de uma coletividade. Que aí você esquece essa questão de ideologia. É isso. Quando a cidade vem na frente, eu acho que é o seguinte, eu acho que não tem problema nenhum votar com a posição se a pauta for benéfica à população. E nós votamos quase 90% do que a prefeitura pede, manda para casa. Se é bom, tem que votar. Exatamente. Agora, eles não deixaram nenhum vereador de oposição fazer uma emenda em nada que eles mandam. Não, isso aí isso é uma prática entendeu? Que já fazem há anos. Sim. Isso aí já é um modus operandi ali da Câmara, que quando vem ordem do dia, ou quando vem decreto para pautar, isso aí já vai na surdina, já entra no final, já passa. Isso aí já é junto com a Câmara. Isso aí já é a Câmara. Exato. Só que tem uma coisa. Que o Bagueira fazia muito bem, mas o Cal não é tão habilidoso assim, e vai dar palanque para a oposição poder fazer o trabalho de oposição. Então, mas o que vai acontecer? Pô, são 5 vereadores. Tanto que assim, o Rodrigo, de maneira muito habilidosa, ele trouxe pessoal para a base, porque 7 abre CPI. É lógico. Tá? Então, o que acontece? São 5 vereadores, a gente tem um relacionamento muito bom. A semana passada mesmo, a gente fez um churrasquinho lá em casa, batemos um papo. Eu sou agregador nesse sentido. Unir as pessoas. Para a gente poder realmente entender como um e outro pensa. Exatamente. Então, tento ser elo. Não quero ser ponta, não. Ali a gente tem que estar muito junto para brigar pelo que é melhor para o município. E o que acontece? Essa conta não vai fechar. Sabe por quê? A gente já percebeu que não tem diálogo, que é atropelar. Não dá bom. Então, a Niterói rotativo, a gente vai acionar a justiça. E a gente venceu na justiça. E a prefeitura recorreu, perdeu de novo. Então, a tarifa pós-uso, hoje ela não é mais cobrada em Niterói, porque isso é ilegal. Lógico. A gente provou lá isso, o Ministério Público deu parecer favorável. Enfim, nós fizemos um trabalho. E é o que a gente vai fazer. E eu entrei ouvindo o mantra aqui, não adianta ir para o judiciário, que o Rodrigo tem o judiciário. Mas uma judicialização e são 5 pensada. Exatamente. Não é uma judicialização à toa, por exatamente. Entrar. Então, e aquilo, e assim, precisa ter método também. Vai fazer tudo? Não. Agora, no que for, a gente fez fazendo em conjunto. Agora eu dei a sugestão de a gente fazer, cada um fazer a sua. Por quê? Você abre mais o leque. De repente o meu para num juiz que tem mais ou menos um compromisso com a prefeitura, mas o da Fernanda passa por uma juíza séria. E tem juiz sério em Niterói. Tem promotor sério em Niterói. É então, uma assim, estratégia. É isso. Então, assim, o que acontece? Era o que faltava na oposição. Olha, se eles acham que vai passar 4 anos e eles vão continuar fazendo o que fazem com a gente, todo mundo, esquece. E pessoal, não, é bom de trabalho.
Não, o pessoal é bom em trabalho. Então, assim, pô, eu suplente do É Douglas. porque a escola chega só mais perto do microfone. A escola que tem a oposição não é desmerecendo os outros nem nada, mas o conceito que une essa oposição é diferente do conceito dos outros vereadores que são individuais em cima de uma base que está ali em troca de algum benefício que já vem de muito tempo ali dentro de um curral eleitoral já pré-estabelecido, que eles se acham dono da cidade. Uma coisa que eu sempre bati aqui, e bato, e não tenho problema nenhum em bater, é que vereador não é dono de bairro e vereador não é dono de eleitor. Você vê hoje, já não entra lá que aquele lugar é de fulano. Eu não quero saber de fulano. O eleitor não é dele. O eleitor que tem que decidir quem é que vota ou não. E Niterói tem muito disso. É isso. Só que eles estão pegando de frente agora uma turma que não tem isso. E assim... Até a Lobá, que eu acompanho nas redes sociais também, às vezes ela toma uma espancada porque foi na área de não sei quem, aí o outro grava o vídeo reclamando que ela foi reclamar lá do buraco ou do negócio na rua. Eu fui com ela também lá na Bela Vista. Que era de outro vereador, que aí estava entrando na área. Tô nem indo. Ó, primeiro, fala sério. Exatamente isso. As pessoas são livres. Pô, no processo democrático isso não existe. Exatamente, não, eu falo por mim. E depois nós que somos os ditadores, né, os extremistas. Não compro voto, não compro liderança. Tudo meu aqui é no ideal, entendeu? É com muito trabalho, com um grupo muito forte que nós temos aqui em Niterói. Que assim, cara, eu sou grupo. Quem tá com a gente aqui, cara, a gente é grupo. Meu pai foi político. Meu pai é coronel da Polícia Militar, ele foi deputado em 90, coronel Emílio Laranjeira. E uma coisa que meu pai falava sempre, e que eu via, a política é grupo. É isso. Ninguém caminha sozinho. Tanto política quanto policial. A polícia também é uma unidade, ela tem que funcionar em grupo. Então, essa doutrina militar que todo mundo reclama tanto, da unidade, que querem acabar com a unidade, aí a gente entra até mais a fundo, a unidade familiar, a base familiar. Então, você vê como eles trabalhavam dentro de uma Câmara onde você não tinha essa unidade de pensamento em prol de um bem comum em conjunto. E sim, cada um com o seu nicho. Sempre foi assim. E hoje está diferente. E a gente está avançando. Eu vejo isso. Como eu acompanho todos vocês na rede, eu vejo esse avanço. E vejo, às vezes, o desespero do outro lado. Na próxima eleição, eu não sei se a gente vai ser prefeito, mas pode ter certeza que faremos mais vereadores. Então vai ser uma eleição mais cara para a prefeitura. Porque assim, a gente sabe aqui, não vou ser demagogo, os caras gastam dinheiro pra caramba, e tem muito dinheiro para gastar, eles operam dinheiro o ano inteiro. Só que assim, eu vim muito consciente disso, e eu vou pegar. Eu tenho 4 anos, eu não tenho pressa. Apenas começou, eles já estão fazendo barulho. Exatamente. Então assim, perseverança, paciência, a gente vai alcançar o nosso objetivo, que é desmascarar essa quadrilha que está aí. Não tem dúvida. Entendeu? E assim, não vou fazer sozinho. Pô, tem a Fernanda, tem o Michel, tem o Paiva, tem o Douglas também, que é deputado, que é muito mais próximo da gente que também. É um braço no Estado agora também. No Estado, exatamente. E tem recurso estadual que a Prefeitura executa aqui também, ele tem competência condição de fiscalizar. De fiscalizar. A gente vai para dentro. Assim, isso é muito tranquilo. Não, isso é legal. É legal saber que ter essa oposição unida, não pelo simples fato de ser oposição por ser oposição, porque tem, infelizmente, parte da direita tem essa coisa do ser oposição por ser oposição, mas quer caminhar sozinho ali dentro. Então você tem essa briga interna, às vezes, que eu falo abertamente que a direita não é tão unida quanto deveria ser, exatamente por questões de ego e tal, que eu vejo que a gente às vezes não tem uma unidade. E o que eu estou vendo, reparando, pelo menos na movimentação, não individualmente, que não tenho tempo de acompanhar todos, mas quando é uma movimentação em conjunto, quando são pautas que realmente têm uma verdade e um conceito por trás que está sendo defendida pelo coletivo ali. Não é aquela coisa individual de um projeto de lei seu, porque é seu, você está botando lá e você está brigando sozinho por causa disso. Não. É isso. Não sei se vocês assinam ou estão assinando, que uma coisa que eu acho interessante, aí é uma opinião minha. Existem projetos que têm muito mais peso assinado por vários vereadores ao mesmo tempo. Não sei se vocês estão caminhando para esse nível de união ali, de um projeto em prol da cidade, onde os 4, os 5 são autores desse projeto de lei. Então,
A vereadora Fernanda Lobach, por exemplo, ela fez agora a lei do autista, né? Ela cria políticas públicas para autismo. Ela abriu para todo mundo ser coautor e todo mundo foi. E foi até interessante, porque tinha vereador de oposição que tentou de todas as maneiras para não ser pautado, e a gente, com muita habilidade política, a gente conseguiu pautar, que virou coautor. Ainda falou bem do projeto. Então, assim, a gente sabe, o Daniel tá mais tempo nisso, a gente sabe jogar um pouco de... Que às vezes tem essa coisa da vaidade, né? Não vou votar só porque é do fulano, só porque é da oposição. Eu vou ter mais além. Realmente a vontade do Rodrigo é que a gente não aprove nada. É isso. O cara vetou dia do nascituro. Não, isso aí vocês vão embarrar de frente direto. Tudo que vai voltar. Isso é público. Sabe qual foi a justificativa? É de que, já tem o dia do nascituro e foi a lei criada por um vereador que não está na legislatura. Então não pode ser alterada. Porque eu estou jogando para o dia 20 de novembro, que é Zumbi do Palmares, para colocar para o dia 8, conforme a CNBB. Enfim, isso acontece em outras câmaras, outros estados e no governo federal. Muda o nome nascituro, bota outro nome. Mas ele que chancela. Aí ele reprovou e mandou a base votar o veto. Manter o veto. Manter o veto. E aí manteve. Só que é o seguinte, eu estou alterando a data de uma... Porque é o seguinte, foi criada uma data, depois foi incorporado no calendário, e todas essas datas que estavam soltas jogaram para um dia único, dia que eu Foi até o Bruno Lessa, que eu acho que estava fazendo esse trabalho na época, ele era vereador ainda, de juntar as datas. O Felipe Peixoto, o Nessa, eu não me recordo. Mas então, fez um grande calendário, e pegou várias datas que não faziam sentido, que as pessoas não se lembravam, botaram lá. Aí eu pedi a retirada para botar para o dia 8, conforme a CNBB, enfim, outros órgãos e Movimento Pro Vida, inclusive, teve lá no gabinete, a gente recebeu, enfim, uma pauta deles, para unificar. Eles querem fazer o quê? Botar que quanto mais câmaras e assembleias deles colocarem no dia 8, que é o dia do nascituro no Brasil, mais força vai ter, identidade, tem um movimento. Não, justifica tudo direitinho. Cara, ninguém se incomodou, o pessoal votou lá, e aí o Rodrigo fez a justificativa. E olha só como são as coisas. Isso porque tem um gagá de um vereador que disse que era dele o projeto de lei, e ele, não sei, que ele se confundiu porque é outro projeto de lei. Então ele falou que é o seguinte, esse vereador aqui, a justificativa do voto parece que foi esse ex-vereador que escreveu. E o Rodrigo só assinou. E assim, não era essa data, não era esse projeto de lei, era outro. Era a semana de não sei o quê. E o cara botou... Então você imagina. Mas isso não é erro de objeto? Na hora, não tem como reapresentar, porque eu pedi uma coisa e ele falou sobre outra? Então, é a primeira vez que eu estou trazendo isso a público. Eu nem usei isso lá, porque eu mostrei isso no colégio de líder. Falei, pessoal, olha só. Cara, eu pedi uma data falando da semana, né? Isso aqui é um prato cheio pra mim. Posso fazer, barulho, caramba. Mas olha só, o vereador que tá reclamando disso aqui, ele é autor dessa lei aqui, que a minha realmente é parecida. Essa aqui não. Essa aqui não tem nada disso. Ele não é nem autor da lei. Como é que faz isso? Como é que veta? E vocês, nem né? E aí, faço o quê? Bota na imprensa? Bota na internet? Não, vamos tentar resolver na política. Então depois ficou acordado mais ou menos que depois do negócio a gente vai tentar... Quando voltar volta o recesso agora, né? Volta 4 de agosto. 4 de agosto. 4 de agosto. Então assim, vou tentar fazer um novo projeto, uma nova alteração, passar. Mas a gente vai envolver mais a comunidade nesse projeto aí, nessa próxima vez que for colocar. Então, aí uma coisa minha também... Que a pressão popular, eu acho que Mas olha só, sobre pressão popular, eu sei porque, já tive nos bastidores. E assim, quando eu sei o peso de quando eu precisar, que a gente vai perder emprego, vai perder dia de trabalho, a gente vai parar a vida, para poder ir para a Câmara. E eu não vou fazer isso com as pessoas. Eu já fui muito usado dessa forma, tipo assim, cara... Não, mas uma pressão nas redes sociais... Então mas se você puder resolver... Internamente? Intercorpores. Beleza. É bacana. Até para não ser aquela coisa, cara, o cara é só porrada. Não, vou tentar resolver o diálogo. Não é possível? Beleza. Então aí vamos pro pau. Então a gente está nessa esfera de possibilidade de resolver ali ainda no colégio de líderes, enfim. Porque como foi reprovado, mas se eu tiver 2/3 das assinaturas eu consigo pautar de novo. Aí é mais ou menos o acordo que a gente está chegando para fazer e o prefeito depois sancionar, entendeu? Corrigir um erro de material, né? Material. Um erro material. Exatamente. Mas assim, eu estou contextualizando também para você ver um pouco como é que eu funciono também, entendeu? Eu não sou o cara que, meu irmão, errou aqui, então tiro porrada de bomba. Não.
Meu irmão, errou aqui, e aí, como é que vai ser? Vamos fazer como? A gente está exercendo a democracia, né? É no diálogo. Exatamente. É na conversa. Porque se você não tiver o diálogo também, cara, a gente é minoria. A gente tem que tentar construir. Exatamente. Exemplo, você foi tem votado o poder, aqui. O poder de convencimento, eu acho que quando você tem uma oposição ali que está caminhando junto, sem entrar nessa coisa do radicalismo de ficar batendo. Porque ali é o poder do voto. São 5 votos que o prefeito precisa também desse voto. Então, a negociação, quando tu fala assim, a negociação ali, eu voto seu projeto aqui que é bom para a cidade, mas também aprovo o meu aqui que é bom, isso faz parte da democracia. Cara. Sim. Isso agora, é o jogo do poder. Isso tem. A questão é a seguinte, eu não negocio, né, os princípios, os valores. Não falei dessa negociação, assim, eu falei na negociação ali de, tem um projeto que cabe bem, que vem lá, a gente está... É bom para a sociedade e tal, mas também tem um projeto nosso aqui. Porque se não tiver essa barganha também, eles vão te atropelar vocês o tempo todo. Eles estão querendo fazer mais ou menos, mas assim, a gente fica dentro do que é razoável. Então, por exemplo, o prefeito pediu para votar isso aqui hoje, não sei o que tal, hoje, cara, mas aí, não passou na minha comissão, não sei o que tal. Não, mas é importante, isso aqui é o aluguel social. As comissões praticamente quase não funcionam ali, né? Pelo menos a época que eu tive ali dentro, às vezes a comissão é só para... É muito... para constar, né? Vamos colocar assim. Que não tem a mesma função de uma comissão como é na Câmara Federal, que eu achava que deveria ser respeitada e ter a importância que tem no Legislativo Federal, porque... Como eles estão muito tempo lá, e tem uma maioria ampla. E tem as comissões mais importantes, exatamente, que tem o poder de brecar tudo. A gente agora está... É isso, eu estou presidente da Comissão de Esporte. Que é muito importante. Tem Pan-Americano na questão. E aí? Tem que passar pela comissão. Tem que passar pela comissão. E aí? Eu sou presidente, como é que faz? Vai ter que esperar 5 dias. O prazo legal. Você entendeu? Vai ter que ser analisado. Então, assim, hoje a gente tem... Modificado. Eu estou presidente da Comissão de Esporte. Daniel Marcos é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Animal. Que é a bandeira dele, né? A bandeira forte. O pai vai estar direito do consumidor, pega muita coisa. Cara, a gente pede seguro. Você não está com urgência? Então espera 5 dias. Aí vai passar 5, vou pedir mais 5 para mim também. Então vai ser assim. Agora, a gente pode ser... E dessa vez vai ser analisado de fato, né? Exatamente. Porque uma coisa que a gente tem, que a gente vê em vários gabinetes, é que você não tem uma equipe técnica ali dentro, você tem uma equipe política. É isso. E essa oposição, pelo histórico e pelo percurso que vem, com certeza vocês têm uma equipe bem mais técnica do que política. Bem mais. Então são pessoas que conhecem ali. É que como a gente vem para política sem cabresto, né? Também, assim, de podiar. Vocês vieram para trabalhar, né? Exatamente. Não para fazer política com a política. Então, o espírito é bem esse mesmo. Então, no final é aquilo. Não é só pela... Eu sempre coloco em prol o bem comum. A causa final sempre tem que ser o bem comum. Então, assim, se eu puder fazer algo, pelo menos tentar algo que eu não incomode, ninguém, eu vou tentar. Se aí se esvaziar, não, então vamos pra porrada. Então agora vamos pra porrada mesmo. É o que eu vou fazer, porque assim... Que às vezes precisa. Estou justificando esse ponto, porque é o seguinte... Eu sempre fui muito atuante movendo pro a vida. Cara, tinha vereador que eu descobri depois, claro, que aí fazia um barulho do caramba. Hoje eu vou votar aqui, banheiro, unissex. Aí ia lá, não sei o que, mobilizava, não sei o que tal, e daqui a pouco tirava de pauta. Porque o cara queria... Era o movimento, era o clique. Exatamente. Era o like. Atenção, a manchete no jornal. São os veritags, os deputags. Eu não faço isso, eu já perdi já fui muito descontado no contra-cheque. Para poder ir defender a vida, enfim, e aquilo que é bom é eterno em Câmara e Assembleia Legislativa também, e ver... É a bandeira principal, né? Exato, e ver, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso com o cidadão. É lógico. Produção, quanto tempo de programa aí que a gente? 1h20. Eita, nós já estouramos o nosso tempo. Mas você vai, o programa tem 1 hora, mas o seu vai ter 1h30. Vou chegar Olha só. 1h30. Falando mais um pouquinho aqui. Você que está nos assistindo aí, compartilhe, comente, mande esse vídeo aí para os seus amigos, os tios do Zap, os tios do churrasco. Manda geral, porque é importante a participação. Se você quiser também deixar alguma pergunta nos comentários aqui, eu irei repassar ao vereador. E se inscreva no canal, que é muito importante para a gente aqui no canal Circuito Aberto do portal circuitoabertonews.com.br. Alan,
Estamos chegando no final aqui da entrevista. Eu acho que a gente vai conversar mais vezes. Espero que você retorne aqui para a gente conversar, porque assunto não vai faltar durante esses 4 anos de mandato. Não vai mesmo. E eu já coloco aqui à disposição o portal, o programa, para informar a população. Porque eu acho, como eu sou um defensor da liberdade, eu sou um defensor da informação de verdade. Então eu acho que a gente falta ainda em Niterói um pouco da informação correta, da maneira correta, chegar no seu destinatário. Então você tem muitos veículos de imprensa literalmente comprados para determinadas pautas, e uma coisa que eu sempre defendi, eu defendo a liberdade tanto da pessoa falar o correto, como a liberdade do cara que quer falar a besteira dele. Então eu não censuro ninguém. As portas aqui estão abertas tanto para a posição quanto para a oposição. Aqui a minha ideia é entrevistar todos os vereadores. Tem vereador que tem medo de mim, não sei por quê, porque eu sou malvado nas perguntas. Nada, pô. Tem vereador que tem medo de sentar comigo. Eu já chamei e falou, vou nada. É assim mesmo, a resposta foi essa, vou nada. Eu falei, não, cara, vamos conversar sobre o que está acontecendo na cidade. Entendeu? Então essa entrevista aqui eu acho que foi mais para as pessoas te conhecerem melhor, que eu acho que mais para frente a gente já vai entrar já mais numa linha mais política em si, né? Que quando começar agora aí as pautas vão voltar. E a nossa ideia aqui é colocar um boletim diário, é trabalhar para colocar um boletim diário. Eu já comecei a fazer gravado todo dia, 12:30, no canal entra o Pauta Quente, que é uma outra linha de programa, onde a gente pega os headlines da notícia e comenta. Eu estou fazendo um diário e quero colocar ao vivo. E no ao vivo vou poder ter a participação, dependendo da pauta, do que for, de pessoas. Já estou convidando você, quando puder, tiver ao vivo, a possibilidade de participar ao vivo é importante. Quando a gente for comentar assuntos do Estado, nacional e também de Niterói, que a ideia é ter 2 dias na semana falando do Estado e município e falando também de nacional. Como portal, a gente tem que falar para o Brasil todo. Então eu não falo só para Niterói, na TV aqui eu falo para Guapimirim, falo para Magé, uns 43 municípios. Então quer dizer, eu não sou um jornal local, vamos colocar assim. Então a gente vai buscar aqui fazer falar um pouco da cidade, sempre trazendo um político da cidade, uma personalidade, mas também trazendo pessoas a nível federal. Tem a assessora da Bia Kiss, a colunista do portal, a Roberta. Foi mãe ano passado, aí já falei com ela, tem que voltar a escrever e tal. Ela falou, essa vida de mãe é complicada, não consegui voltar ainda. Mas então, a ideia é essa, a gente fazer. E eu queria que você deixasse aí, aquela câmera ali é toda sua, para você deixar aí para os nossos telespectadores uma mensagem aí para a turma aí que está vendo a gente. Bem, primeiramente eu queria agradecer meu convite, viu? Foi uma alegria tremenda para mim estar aqui conversando contigo, né? Juntamente também do seu... O programa ao vivo é assim mesmo. Toca o telefone. Vamos recomeçar aqui falando de novo ali, porque o algoritmo é o cara que fica atrás da mesa ali. É o algoritmo oculto, ninguém conhece. Ele que diz para onde o vídeo vai, para onde não vai. Às vezes ele é perseguido pelo STF. Eita, ferro. Então, bem-vindo ao time. Vamos retomar aqui que o algoritmo deixou a interferência do STF entrar agora aqui na hora do seu recado final. Aqui. Xandão, é você? Xandão, é você, Xandão, que estava ligando para cá, já querendo tirar a gente do ar? Deixa a mensagem para a turma aí. Bem, agradecer o convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, né? No teu programa, com a tua audiência. Isso realmente significa muito para mim. Muito obrigado. Para você que acompanhou aqui, né, o vereador falar aqui, juntamente com o ilustre jornalista, Carlos Emir, fica pedido de orações, né? Contem comigo aqui em Niterói. No que tiver também fora de Niterói, também a gente é bem relacionado. Nós temos amigos deputados estaduais, por exemplo, o Anderson Moraes, que é um parceiro. Então a gente é muito focado na promoção do bem comum. Então tens aqui um parceiro, uma pessoa leal, confiável, e fica também as nossas redes sociais aí também à disposição para te ouvir, para aproximar. E assim, parabenizar novamente pelo trabalho, porque existe uma Bíblia do Mal. Exatamente. Né, que é a agenda gramscista. Exatamente. Então assim, no Brasil, onde pouco se lê, pouco se entende, pouco se conhece, você é um herói.
Você está aqui, bancando uma estrutura dessa, ouvindo, selecionando os entrevistadores. Isso é que vai fazer a diferença. Muita gente acha que o político vai mudar a realidade do Brasil. Não é isso. O que vai mudar realmente, de fato, a nossa sociedade como um todo para melhor são pessoas como o Emi, como professores, né, como pessoas que promovem boa cultura. Esse é o que vale ouro. O restante é só ponta de lança. A gente passa, eu não estou tirando o peso do político, não. A gente é uma ponta de lança? Mas a ponta de lança serve para abrir um caminho. Quem vem por trás de tudo isso aí são essas pessoas que fazem a diferença. Se nós tivéssemos no Brasil jornalistas comprometidos como você, né, educadores melhores formados, boa cultura, ninguém segurava o nosso país. Hoje, infelizmente, somos poucos, perseguidos, mas o presente é de vocês. Mas o futuro é nosso, tenho certeza. Somos perseguidos, mas nunca seremos calados. Jamais. Isso eles não entenderam ainda. Quero agradecer as palavras, muito obrigado pelas palavras que você se referiu a mim. E você de casa, se você curtiu, eu sei que curtiu, deixe seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais, siga o Alan, tá aqui, ó, a rede social dele vai aparecer aqui agora aqui. Siga ele lá, siga a gente também no Instagram, que é @circuitoaberto.news. Eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a presença do vereador aqui. Volte mais vezes, teremos mais vezes aqui no portal também. A gente já está começando a noticiar lá, que às vezes o vereador não manda, né? Se mandar para mim, eu publico. Olha só. Tem que mandar. A assessoria está ouvindo. A assessoria está aqui, vai um puxão de orelha. A assessoria tem que mandar para eu poder publicar. Brincadeiras à parte, da assessoria sensacional, que eu converso com eles aqui, com o Rafael. Renan, Rafael é o outro. Renan, que é a pessoa do seu gabinete, que eu entrevistei Dácio Cunha agora. Dácio, assessor também. Pauta Quente, assessor, gente boa, meu amigo. De rock and roll purinho. Rock and roll puro. E as portas estão abertas aqui para vocês, tá? E você de casa, a gente vai ficando por aqui. Você que está vendo a gente aqui na Rede TV+, TV Arte HD, dá um pulinho lá no YouTube, corre lá também no canal, se inscreve, @canal Circuito Aberto. E na rede social, @circuitoaberto.news. E você tem que estar também sempre atualizado no portal circuitoabertonews.com.br. Um jeito simples de você ficar muito bem informado. Vou ficando por aqui, até semana que vem. Tchau.